Paz do Senhor, irmãos. Amém? Pegue sua Bíblia, abra no livro de Daniel, Daniel 4. Amém? Todo mundo achou? Amém? Quem não achou, diga, estou procurando. Ajuda os irmãos, Jesus. Daniel 4. Eu vou ler o versículo 10, está marcado aí acho que o 37, mas antes eu vou ler o 10. Diz assim: eram assim as visões da minha cabeça, na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos, para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas minhas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai os ramos, sacudi suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco, com as suas raízes, deixai na terra, e com candeias de ferro e de bronze, e na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até os mais baixos dos homens constitui sobre eles. Isso, em sonho, eu, Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos se turbaram, e falou, pois o rei, e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio de ti, e a sua interpretação para os teus inimigos. Amém? Até aí. Pode sentar. O texto fala, irmãos, primeiro sobre um rei chamado Nabucodonosor. Esse rei, ele era rei de um país que se chamava Babilônia. Babilônia, se você for procurar no dicionário, significa é uma cidade grande, construída sem planejamento. Se você for procurar no original do texto bíblico, no hebraico, ela deriva da palavra Babel, e Babel significa confusão. E a Babilônia, naquele tempo, ele era um país que tinha domínio sobre o mundo. Era o país mais rico daquele tempo, era o país com o maior poder bélico naquele tempo, era o país que ele podia fazer o que ele queria a qualquer hora e no momento que bem entendesse. Estava totalmente sujeito, vamos dizer assim, o planeta hoje estaria sujeito à vontade de uma única pessoa que chamava Nabucodonosor. E a Bíblia diz lá no capítulo 1 de Daniel, que Nabucodonosor ele invadiu Jerusalém e ele tomou cativos algumas pessoas. E dentre elas ele levou cativo Daniel, Misael, Azarias, Ananias, Sadraque, Mesaque e Abednego, nas traduções depois para o babilônico. E eles eram pessoas que tinham uma juventude inteira pela frente, mas eles se tornaram escravos.
E eu fiquei pensando muito a respeito de Daniel, porque na realidade eu queria pregar outra coisa. Até quando a Fabiana falou, você vai pregar no domingo, eu falei, eu já tenho até a palavra. E aí eu fui orar e eu falei para o Senhor falou, não, hoje a palavra é diferente. E eu vim aqui hoje de manhã, eu vim buscar a Fabiana e o louvor está fazendo uma campanha, e quando eu sentei aqui, Deus me deu essa palavra. E eu fiquei muito impactado com esse sonho do rei e com a interpretação do sonho. E mais ainda com a postura de Daniel. O texto fala aí que ele ficou 1 hora atônito. Imagina você receber uma notícia e você ficar 1 hora impactado com aquela informação que você recebeu. E ele ainda fala para o rei, olha rei, é bom que isso seja para os teus inimigos. É bom que isso daí não recaia sobre você. Mas já que foi você que sonhou, e já que você quer a interpretação, eu vou contar para você. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre a Babilônia. A Babilônia, irmãos, na Bíblia, ela é referenciada por alguns eventos. Se você ler lá em Apocalipse 17, ela é referenciada como a grande prostituta. Ela é um referencial de desordem absoluta. É um referencial de desgraça. É um referencial de pessoas que se perderam pelo caminho, pessoas que deixaram o plano de Deus. É referenciada como aqueles que moram na Babilônia. Aqueles que se prostituíram, adoravam Deus e viraram as costas para Ele e começaram a adorar outros deuses. É uma cidade que naquele tempo ela era muito desenvolvida. Ela é uma das cidades que tinha maior referência em literatura, em astronomia. Foi lá que surgiu o estudo a respeito do zodíaco. Foi lá que tem muitas informações a respeito até do que a gente conhece hoje. Por exemplo, quem já ouviu falar no cometa Halley? O cometa Halley, ele passa de quanto em quanto tempo? Entre 74 e 79 anos. Ele passou a última vez aqui em 1986. Ele está programado para passar de novo em 2061. E ele tem uma tabuleta que está no Museu Britânico, que menciona o cometa Halley no ano de 164 a.C. Só para você ter uma ideia da construção da história e que é uma cidade bem antiga. Biblicamente, ela está envolvida lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, onde fala sobre o evento da Torre de Babel, que aconteceu na cidade de Sinar, que posteriormente se transformou na Babilônia. Então, a Babilônia ela tem vários sentidos bíblicos e tem vários aspectos culturais. Foi lá que foi construído o famoso Jardim Suspenso, que era uma das 7 maravilhas do mundo. Algo grandioso, algo fenomenal, que marcou não só a ciência naquele tempo, mas que marcou a história. Até pouco tempo ela era considerada uma das 7 maravilhas do mundo. E de repente essa cidade ela é envolvida dentro do trabalhar de Deus. E eu acho interessante isso, irmãos, como é glorioso que a gente vê o trabalhar de Deus através do ímpio. Era uma cidade que ela tinha poder, ela tinha autoridade, ela tinha autonomia, ela poderia fazer o que ela queria, a hora que queria, quando queria. E às vezes, irmãos, quando nós temos uma situação assim, que nós confrontamos isso diante de Deus, aí fica difícil. Porque Deus ele não pode ter a sua glória dividida com ninguém. Deus ele não pode ter o seu lugar cativo sendo tomado por outra pessoa. Ele não pode ser trocado por nada, ele não pode ser trocado por circunstâncias, ele não pode ser trocado por situações, ele precisa ser priorizado. Você tem priorizado a Deus? A gente vê lá no capítulo 1 que quando eles foram presos, e aí a gente começa a falar um pouquinho sobre a história de Daniel, a Bíblia diz que o nome de Daniel significa Deus é o meu juiz. Deus tem sido o seu juiz? Deus tem sido, vou perguntar de novo, Deus tem sido o seu juiz? Amém? Você tem colocado todas as suas causas na mão de Deus e descansado? Os amém diminuíram bastante. Se Deus é o meu juiz, irmãos, se Deus intercede por mim, Ele precisa ter autonomia para agir.
Eu não posso chegar para Deus e falar assim: Senhor, o Senhor é meu Deus, você pode tudo, o Senhor é meu Senhor, é o meu Salvador, mas na hora de agir, eu quero ser conselheiro de Deus. Fala para o seu irmão, Deus não precisa de conselheiro. Paulo disse assim: quem tem a mente de Cristo? Quem pode ajudá-lo? Ele é o Deus que sabe todas as coisas. E a gente vê que Daniel ele foi um jovem doutrinado na presença de Deus. Ele era um jovem que ele foi ensinado. A Bíblia não fala sobre os seus pais. Só tem um versículo no capítulo 2 que fala sobre os pais dele, mas não cita nome, não cita nada. Mas pelo exemplo de fé, pela dedicação, a gente vê que ele foi alguém que foi doutrinado na palavra, que foi ensinado a crer num Deus que pode todas as coisas, num Deus que age a hora que quer, quando quer, porque Ele quer, fazendo o que Ele quer para fazer o bem para aquele que é seu. Eu gosto de Deus porque Ele já vai mudando. Que Deus está falando que tem pessoas aqui que estão preocupadas demais, estão ansiosas demais, mas o tempo é dele. Por que você está com pressa se Deus é seu juiz? Por que você está querendo entrar no julgamento da causa se o poder não está na sua mão? Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar com paciência significa não reclamar. Significa deixar na mão de Deus e esperar Ele agir. É esperar o momento que Ele quer fazer, quando que Ele fará, não importa. Deus Ele nunca chega atrasado. E eu vejo na situação de Daniel, irmãos, alguém temente a Deus. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi que ele foi escravo. Foi levado para uma outra nação como um escravo. E ele aceitou aquela situação. Talvez se hoje eu me tornasse um escravo, certamente eu oraria e falaria: Senhor, como é que eu posso me tornar um escravo? Se você mesmo, eu até cantei hoje, eu sou livre, como é que eu vou me tornar escravo? Mas ele, irmãos, ele aceitou a situação que ele estava, porque ele sabia que Deus estava trabalhando por ele. Talvez você esteja passando alguma situação que você não tem domínio, que você não tem controle. Deus está trabalhando por você. É por isso que o tema hoje é: onde está o seu alicerce? Aonde que você vinculou o seu fundamento? Aonde que está presa a sua estrutura? Precisa estar presa nele. Não importa a situação que você passe, não importa aquilo que te apresenta, não importa a notícia que você escute daí de fora, importa a notícia que vem do alto. E a notícia do alto diz assim: desceu um santo. Desceu um vigia, desceu alguém da parte de Deus, clamando para que o mundo pudesse ouvir que Ele é o Altíssimo. Na sua situação, irmãos, vai descer alguém que é poderoso para dar ordem para que a sua situação mude. E é hoje. Se você crê, irmãos, é hoje. E eu creio, irmãos, no agir de Deus. Eu creio no processo de Deus. E Daniel, ele era uma pessoa que também cria. Ele entendeu que o processo de escravidão na vida dele não deveria ser de reclamação, não deveria ser de murmuração, mas deveria ser de honra àquele que colocou ele naquela situação. Talvez você esteja passando uma situação que você não tem domínio, que você não tem controle, é porque você precisa aprender a depender dele. O alicerce precisa estar preso nele. É nele que tem que estar o alicerce. E Daniel sabia disso. Ele falou: eu vou ser um escravo, mas eu vou ser um bom escravo. Porque eu sei que Deus ele vai me honrar. Mas o diabo, irmãos, ele é sujo. Falou: eles vieram de lá, judeus. Não, vem cá. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos mudar seu nome. Você não vai ser mais conhecido como Daniel. Seu nome vai ser agora Beltesazar. Beltesazar significa que Bel-Marduk, que era o deus principal daquele tempo, proteja a sua vida. Mas aquele Deus não podia nada em relação ao Deus Todo-Poderoso. Mas o diabo quer nos influenciar. Levou ele para um outro país, levou ele para uma nova cultura, mudou o seu nome, mudou a sua doutrina, quis mudar a sua forma de se alimentar, quis impor sobre ele algumas coisas que não pertenciam ao seu modelo e ao seu estilo de vida. Às vezes as circunstâncias, irmãos, vão te colocar numa situação que querem mudar o seu modelo de vida.
Hoje o diabo quer implantar na nossa mente que nós precisamos mudar o nosso modelo de vida. Eu preciso mudar o meu modelo de adoração, eu preciso mudar o meu modelo de apresentação, eu preciso mudar o meu modelo de vestimenta, eu preciso mudar o meu modelo no meu corpo. Hoje eu que tenho que explicar por que não pode ter tatuagem, eu que tenho que explicar por que não pode beber, eu que tenho que explicar certas circunstâncias, irmãos, que não nasceram no reino de Deus. Se não nasceu no reino de Deus, não me pertence. E Daniel sabia disso, e quando ofereceram para ele as iguarias, Daniel 1, versículo 8, ele fala assim: eu decidi no meu coração não me contaminar. Não se contaminar, irmãos, é uma decisão sua, não de Deus. Ele falou: eu não vou me contaminar. Eu prefiro manter a minha fidelidade em Deus, porque eu sei a capacidade do Deus que eu sirvo. Se Deus tem todo o poder, irmãos, se Deus pode todas as coisas, se Deus ele te ama, se você está aqui para adorá-lo, descansa. Descansa. Por que você está com pressa? Deus está colocando no meu coração que tem pessoas com pressa. Não precisa ter pressa, irmãos. Ele é Deus. Ele pode tudo. Nada vai te faltar. Ainda que o diabo faça alguma coisa, fale alguma coisa, nada vai te faltar. Talvez você não consiga viver só com legumes. Precisaria das iguarias do rei. Não, só o legumes me sustenta. Só o legumes é capaz de manter. Ele não estava preocupado, irmãos, em manter a aparência. Ele não estava preocupado em mostrar para o rei que ele era bom. Ele não estava preocupado com nada disso. Ele estava preocupado em que aquilo que ele fizesse agradasse a Deus. Aquilo que você faz, irmãos, o que importa para ele é o quanto que você tem dedicado para você agradá-lo. Você precisa se preocupar em agradar. Porque Deus sabe o momento certo de te honrar. Deus sabe o momento certo de te honrar, irmãos. Não é você se esforçando, não é você se explicando. Não, Deus está falando para mim assim, que tem gente querendo se explicar para se justificar, para que possa ser ouvido. Segue o conselho de Jeremias, Lamentações 3:28. Melhor aguardar em silêncio a salvação que provém dele. É melhor aguardar em silêncio a salvação que vem de Deus. E Daniel sabia disso. E ele fez um desafio. Ele chamou o chefe da guarda e falou: olha, eu não vou me alimentar disso, eu vou fazer um teste. Creia, confie em mim. Porque olha a situação que ele colocou o oficial. Falou: olha, se eu levar vocês e vocês estiverem diferentes dos demais, certamente eu vou ser punido por isso. E Daniel falou assim: não se preocupem com essa parte, porque o propósito que eu fiz com Deus, Deus vai me honrar. Então me experimenta 10 dias. E nesses 10 dias, irmãos, só legumes. Tem gente que até faz, né? Eu vou fazer o jejum, Daniel, vou comer só legumes. Foi 10 dias de teste e depois eles ficaram aguardando até o rei chamá-los. Não se preocupe, irmão. Espere. O momento de Deus te honrar está perto. Quando Deus tem algo para fazer, irmãos, Ele move todas as coisas. Ah, mas Ele é poderoso. Ele é isso, Ele é aquilo, irmãos. Diante de Deus ninguém é nada. Nada. O versículo que eu ia ler no começo da palavra, Daniel 4:37, diz assim: eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, os seus caminhos, juízos, tudo é verdade, e pode humilhar aqueles que andam na soberba. Ele tinha todo o poder, ele podia dar ordem, e tudo deveria acontecer segundo a sua ordem, mas não para aqueles que servem a Deus. Deus fez o quê? Deus deu um sonho para ele. Deus deu um sonho, ele viu uma estátua, cabeça de ouro, peito e braço de prata, lombo de bronze, pernas de ferro, pés, barro e ferro. E aí ele viu uma pedra veio, essa pedra bateu na estátua, destruiu a estátua, e ele deu a interpretação, vou falar bem rápido só para vocês entenderem o contexto. E aí ele deu a interpretação que Babilônia era a cabeça, porque era o reino, como eu falei aqui, mais importante da época, era o reino mais rico, mas depois viriam 4 reinos na sequência. Esses reinos teriam um grande poder, mas seriam cada um pouco menor do que o anterior.
até que a pedra fosse lançada. Quando a pedra foi lançada, a Bíblia diz assim que foi implantado um reino ao qual eu e você pertencemos. Um reino que foi estabelecido por Deus para que ele fosse perpétuo. O diabo não tinha poder, não tem e nunca terá poder para destruir o reino que foi implantado por ele. E sabe o que aconteceu? Ninguém podia interpretar. Ninguém tinha autoridade nem conhecimento para isso. E o rei, muito esperto, ele era muito inteligente. Ele falou, olha, eu preciso que interpretem o sonho, mas eu não vou contar para ninguém. E chamou todo mundo que era sábio, todo mundo que era inteligente, todo mundo que tinha capacidade, todo mundo que mexia com a astrologia. Eu falei, era um dos mais desenvolvidos. Ninguém conseguiu. E ele deu ordem, se vocês não têm competência para interpretar isso, eu vou matar todo mundo. Ninguém serve para nada. E deu a ordem, e foram buscar Beltesazar, os seus amigos, e falou, olha, vocês vão tudo morrer agora porque ninguém conseguiu falar com o rei. Ele falou, calma, nem me deram a oportunidade, nem me deram a chance de eu chegar lá e vou falar. Me apresente diante do rei para tentar falar com ele. Olha o processo de Deus como é que é, irmão. Alguém que era escravo, não tinha voz ativa, não tinha poder, não tinha autoridade, era totalmente desconhecido, já estava condenado à morte, já estava sentenciado à morte, mas havia um fôlego que provinha de Deus. Aquilo que Deus tem para fazer, irmãos, ninguém pode impedir. Ninguém tinha conhecimento suficiente para interpretar o sonho. E ele falou, espere porque eu vou falar com meu Deus e ele vai dar a interpretação. E aí passou essa interpretação. E aí o que eu vejo na vida de Daniel? Ele passou de um escravo para alguém que tinha um certo destaque. Por interpretar o sonho, por revelar o sonho, a Bíblia diz que ele ganhou muitos presentes, que ele ganhou muito destaque naquele reino perdido e ele foi colocado como um governador. Ele tinha uma autoridade superior a todos os outros comandantes que havia naquele tempo. Ele precisou se prostituir? Não, ele precisou se contaminar? Ele precisou reclamar? Ele precisou murmurar? Ele precisou permanecer naquilo que ele foi chamado. Deus quer que você hoje, irmãos, permaneça naquilo que você foi chamado, independente de circunstâncias. Aprenda a interpretar aquilo que Deus coloca na sua vida. Não é porque a situação se apresenta forte, não é porque tem uma muralha na minha frente, não é porque se levanta um gigante que Deus perde a sua força. É nessa hora que Deus mostra muito mais que Ele é presente. Ele não muda de lado. E Ele espera que você também não mude de lado. Foi isso que aconteceu com Daniel. Ele preferiu não mudar os seus valores. Hoje o que a gente vê que o mundo quer implantar, irmãos, é cada dia ele quer mudar os valores. Ele quer mexer nos nossos valores. E ele começa a mexer principalmente nos nossos sentimentos e emoções. Ele mexe na nossa alma. Nunca houve um tempo, irmãos, na Terra, onde as doenças da alma afetassem tremendamente o seu corpo, o seu espírito. Nunca se teve tanta depressão no mundo. Nunca se teve tanta síndrome do pânico. Nunca se teve pessoas se matando a um grau assustador como é hoje. Países altamente desenvolvidos com o maior índice de suicídio. O Japão é o maior índice de suicídio do planeta, seguido da Suíça. Países que têm um alto desenvolvimento. Um país onde, igual na Suíça, lá eles têm deflação, não tem inflação, lá é deflação, tem tanto dinheiro lá que sobra. As pessoas não têm mais onde gastar dinheiro. Ainda guardam o dinheiro dos outros que levam para lá. E olha só a situação que vive. As pessoas se suicidam porque não tem nada para fazer. E às vezes a gente quer tanta coisa, quer ter tanta coisa, quer ter tanta coisa. Para quê, irmãos? Se o mais importante é nós termos a glória de Deus. Se você tiver a glória de Deus, você tem tudo na sua vida. Se você tiver a atenção de Deus, que é a coisa mais preciosa dessa vida, a atenção de Deus, você tem tudo nessa vida. E Daniel sabia disso, era preciso renunciar aos manjares do rei. Se você quer ter a sua vida, irmãos, segundo o modelo de Deus, você precisa renunciar às coisas da sua vida. Jesus disse assim, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e vem.
Jesus não falou assim, olha, vai ser tudo legal, vem tranquilo aí, que agora nós vamos surfar a onda. Não, ele falou, negue-se a si mesmo. Perca as suas vontades. Priorize a minha vontade. Toma a sua cruz. E vem. E vem. E vem. Não se contamine com o que o mundo está oferecendo, irmão. O manjar que vem do mundo não serve para você. Pelo contrário, a novidade que o mundo espera depende de mim, depende de você. Daniel falou, não vou me contar, eu vou me manter. Os valores hoje estão sendo corrompidos. A igreja ela tem sido o quê? Confrontada. Hoje, se você perguntar, quem quer ser pastor? Ninguém quer, irmão. É isso que escuta. Tá louco. Quem quer ser profeta? Mas quem quer ver fogo cair do céu? Aí, todo mundo quer ver fogo cair do céu. Quem quer ver o mar abrir? Mas quem é que tem o cajado para tocar na água? Cadê os jovens de Deus, irmão? Esses homens aqui, eles eram jovens nesse tempo. Cadê o Timóteo hoje? Cadê o José hoje? Cadê o Jeremias hoje? Deus está procurando, irmãos, aqueles que se mantêm fiéis. Hoje você não conhece nem um jovem de destaque, que é destaque pela palavra de Deus. Eu desafio qualquer um aqui a dar o nome de um jovem que é conhecido mundialmente por conhecer a palavra de Deus. A gente conhece o Mark Zuckerberg, que fez o Facebook. A gente conhece outros tipos de pessoas, outros tipos de personalidades. Mas aqueles, irmãos, que provêm da essência de Deus, eles precisam ser conhecidos. Nesse tempo aqui, era a maior nação, era o maior rei, era o império mais rico, mais poderoso da época, mas ele era administrado por alguém que era servo do Deus Altíssimo. Servo do Deus Altíssimo. Não tenha vergonha, irmãos, de se colocar nas situações. Não tenha medo da responsabilidade. Deus quer levantar pessoas, irmãos, grandiosas, que não se contaminam. Pessoas que não se vendem. Pessoas que não se preocupam com a idade. Eu não sei porque Deus está falando isso, mas eu creio no meu coração, irmãos, Deus está esperando você. Deus está esperando você. Não se corrompa, mantenha-se, irmão. Mantenha-se firme na fé, porque Deus ele vai te honrar. Mas para você se manter firme, irmãos, o seu alicerce precisa estar bem feito. E lá no livro de Daniel, no capítulo 4 que nós lemos, a Bíblia diz que ele teve um novo sonho. E ele se incomodou tremendamente. E ele viu uma árvore muito grande. E essa árvore ela era poderosa, aparentemente. E ela era tão grande que ela chegava aos céus. E ela era tão grande lateralmente que ela era vista até os confins da terra. E toda a terra estava presa na árvore. E eu achei interessante isso. Toda a terra estava presa na árvore. Todo o planeta dependia de uma ação da Babilônia. E a Babilônia era uma terra de confusão. Precisava de um crente para botar ordem na confusão. Às vezes, irmãos, tem um monte de confusão. Às vezes a Babilônia chegou na sua vida e você não entende que tanta confusão que está acontecendo. Mas é porque precisa nascer um Daniel nesse lugar. Precisa nascer um Daniel nessa situação para que Deus possa aparecer. E a árvore era tremenda. Ramos bem grandes, frutos abundantes. Era a sombra, descanso. Tudo que o planeta precisava naquela hora dependia única e exclusivamente da Babilônia. E ele não entendeu o que significava aquela árvore, mas o sonho continuava. Ele falou assim, olha, e eu vi, foi dada uma ordem, porque desceu um santo lá do céu e falou, olha, derrube a árvore. Corta os ramos. Só permaneça na terra o tronco e as raízes. E o coração
de homens seja trocado por um coração de um animal, até que passe o tempo de Deus. E aí se conheça que o Altíssimo é Ele que é o poderoso, é dele que provém todas as coisas, é Ele que a terra precisa depender. A essência do planeta não está em homens, ela provém de Deus. E ele muito se apavorou. Afinal, ele era a autoridade. Afinal, ele era o rei que tinha todo o poder. Afinal, ele era o país mais rico. Ele dava ordem, acontecia. Ele tinha autoridade, ele tinha muitas terras. Se você ler a história lá da Babilônia, é um reino conquistado em cima de outro, é um imperador que entra, é um imperador que vai, e a cidade vai se multiplicando, o país vai crescendo. Por isso que era a Babilônia, porque foi crescendo de modo desordenado, desorientado. Mas em toda a terra de confusão, sempre nasce um plano de Deus. Deus precisava de pessoas que tinham alicerce. Pessoas que não se comovem, não se abalam, não sofrem com as situações que elas passam. Pelo contrário, elas entendem que aquele processo vai ser algo fortalecedor, algo que vai lhe trazer amadurecimento, vai lhe trazer crescimento, aprimoramento, aperfeiçoamento diante de Deus. E aí o rei começa a ficar apavorado de novo. Ele fica agitado e o que ele faz? Ele chama todo mundo menos Daniel. Isso eu achei interessantíssimo. Se Daniel já tinha dado a interpretação da outra vez, se o rei já tinha interpelado ele várias vezes, questionado ele várias vezes, e ele se mostrou 10 vezes mais inteligente que os demais, a primeira pessoa que eu procuraria seria Daniel. E a Bíblia diz que não. Ele chamou de novo os seus astrólogos, os seus magos, os seus sábios. Ele reuniu todo mundo e falou para eles, olha, agora eu vou até dar um boizinho, eu vou contar o sonho e eu quero que vocês interpretem para mim. E novamente ninguém interpretou. E eu achei algo interessante. Daniel não foi lá falar, rei, da outra vez, eu não fui lá e interpretei, da outra vez não fui eu, fui lá e falei. Ele não se apresentou. Deus falou para mim assim, você precisa aguardar o seu momento. O momento do homem não é o momento de Deus. O momento de Deus, ele chega na hora oportuna. Então eu não preciso ajudar Deus na obra que ele precisa fazer. Eu não preciso dar conselho, Senhor, não está atrasado demais. Senhor, não precisa, pode ser amanhã. Senhor, você não precisa mudar meu chefe. Senhor, você não precisa mudar minha empresa. Senhor, não precisa mudar de emprego. Senhor, você não precisa me curar. Você não pode fazer isso, fazer aquilo. Deus não precisa desse tipo de conselho. Você precisa aguardar o seu momento. As circunstâncias vão procurar em você a solução. E você precisa estar pronto. E a Bíblia diz que então, depois que ele consultou todo mundo e queria matar todo mundo de novo, ele falou, tem o Daniel, tem o Beltesazar. Traga ele até a minha presença. E aí nós lemos o texto. O rei contou o sonho e ele ficou 1 hora chocado com aquela visão. E ele falou, olha, rei, tomara que esse sonho não seja para você. Que ele seja para aqueles que te odeiam, que ele seja para os seus inimigos. Mas já que você quer a interpretação, acho que ele deve ter falado, senta no trono e segura que agora vai. E ele falou, olha, a Babilônia, essa árvore grandiosa, essa árvore poderosa, essa árvore é você. Imagino que até esse momento aí ele se achou mesmo. Falou, nossa, sou eu, toda a terra então está sobre a minha responsabilidade, todo mundo depende de mim. A soberba foi crescendo no seu coração, ele foi se achando, foi inflando, né? Mas ele ainda tinha um pedaço do sonho. Ele falou, olha, e o coração também é seu. O seu coração vai ser tirado um coração de homem e vai ser colocado um coração de um animal. E você vai passar toda essa glória, todo esse esplendor, você vai se transformar em um animal, você vai comer junto com eles, você vai viver junto com eles, até que o tempo passe. 7 tempos passará sobre você. A árvore
foi derrubada, mas o anjo deu a ordem para que o tronco e as raízes ficassem. Isso significa, rei, que depois desse tempo, depois que você entender quem tem autoridade, depois que você entender quem tem domínio, depois que você entender quem tem poder, depois que você entender de quem depende todas as coisas, aí o seu reino será restabelecido para você. Então, imagina você receber uma notícia, aí quem ficou atônito foi o rei. Acho que deve ter ficado umas 3 horas atônito. E a Bíblia diz que passou 12 meses. 12 meses. Acho que o rei estava tranquilão, falou, não, acho que aquele lá, o Daniel, acho que nessa ele deu uma mancada. Nessa hora, nesse daí não deu, porque o outro lá ele falou, foi rapidinho, entendi rapidinho a mensagem de Deus. Mas a Bíblia diz que um dia ele chegou na sua sacada, ele olhou e falou assim, olha Babilônia, tudo isso eu construí para a minha glória e para a minha magnificência. E a Bíblia diz, irmãos, que quando a sua palavra ainda estava na sua boca, ele ouviu uma ordem do céu e falou, hoje o seu reino será tirado de ti. E instantaneamente ele saiu do palácio. A Bíblia não menciona como ele saiu, mas ele saiu e sumiu. E ele ficou um tempo perdido. E aí Deus colocou algo no meu coração. Onde é que está o seu alicerce? Será que o seu alicerce está igual ao do Nabucodonosor? Na sua autoridade? No seu domínio? No seu dinheiro? Eu tenho capacidade de fazer isso, eu tenho capacidade de comprar, eu tenho poder para fazer isso, eu tenho poder para fazer aquilo. Será que está preso naquilo que você pode fazer? Será que está preso nas circunstâncias? Ou está preso naquilo que você tem de domínio? Será que você quer ser o senhor da situação? Será que a autoridade para resolver tem que estar em você? Às vezes você pede, olha, Deus coloca no meu coração, tem gente que pede para Deus para ajudar ele a ter autoridade para fazer. A glória só pertence a ele. Deus não divide a glória dele com ninguém. Se Deus, irmãos, intervisse em Nabucodonosor de outra forma, ninguém entenderia o trabalhar de Deus. Ninguém daria crédito para a palavra de Daniel. Seria mais um esquecido, mais um que foi deixado para trás, mais um que talvez, deixa lá, mais um judeu. É mais um escravo que está lá. Ele já era governador, já tinha autoridade, já era uma pessoa de destaque, já era uma pessoa conhecida. Mas para honrar, irmãos, Deus precisava honrar o homem e Deus precisava ser honrado. Às vezes a gente quer a honra primeiro para nós, para depois honrar Ele. Não, irmãos, Deus trabalha assim. E o nome dEle no final vai ser glorificado. Não importa, irmãos, se vão mudar o seu nome. Não importa se a situação vai se apresentar para você de forma terrível. Não importa, irmãos, se vão te prender, se vão te colocar como escravo. Não importa a circunstância. O importante é você não se contaminar. Você precisa permanecer fiel. Você precisa permanecer fiel. E para você ser fiel, irmãos, a primeira coisa é seguir o conselho de Jesus. Negue-se a si mesmo. Paulo disse assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo para a glória de Deus. Eu não dependo mais eu não quero ser agradado, eu não quero ser bajulado, eu não quero ser elogiado, eu não quero ter dinheiro. Ele não estava preocupado nisso, ele só queria uma coisa, irmãos, a atenção de Deus. Você já parou para pensar na atenção de Deus? Deus ele tem um monte de gente para cuidar. Ele tem um planeta inteiro, irmãos, um sistema solar terrível, complexo demais, que a gente não consegue nem entender. E com toda a tecnologia que tem, a gente não conhece ainda o que tem no espaço. Mas Deus ele vem e ele tem atenção por você. Um Deus tão grande e glorioso, irmãos, se preocupa com os seus sonhos. Se preocupa com a sua situação. Não pense que você foi esquecido, que foi largado. Agora eu sou um escravo, estou aqui perdido. Não, permaneça fiel, porque Ele vai te honrar. O momento, irmãos, de Deus te honrar está próximo. Está próximo. Mas precisamos manter, irmãos, aquilo que nós fomos chamados. Hoje a gente vê que as pessoas não querem ser pastor, não querem ser um profeta, irmãos, porque não quer responsabilidade. A gente leva a nossa vida espiritual como uma vida profissional.
Eu estudei para ser analista de sistema, então eu vou ser analista de sistema o resto da minha vida. Vou morrer analista de sistema. Ah, mas eu tenho um cargo de promoção para ser gerente. Não, eu quero ser analista. Não, mas depois você vai virar diretor. Não, eu quero ser analista. Mas Deus te chamou para ser presidente. Não, mas eu quero ficar analista. Às vezes a gente no reino de Deus está dessa forma. Deus nos chamou para ser alguém de destaque no reino e a gente quer continuar sendo um membro sentado na cadeira. Não, um membro aqui tá bom. Eu já aceitei Jesus, estou tranquilo. A única coisa que eu espero de Deus é a salvação. Eu estou lá em Hebreus 1,14. Só lá, esperando a salvação, mais nada. Irmãos, Deus não chama ninguém para não fazer nada. Deus, Ele tem sempre um trabalho de honra. Fala para o seu irmão, onde está o seu trabalho de honra? Deus tem sempre um trabalho de honra. Quando Daniel se apresentou, ele interpretou o sonho. E ele falou, olha, rei, é para você. E mais uma vez, irmãos, eu acredito que todo mundo ficou chocado. Porque às vezes a gente imagina a cena, mas não imagina a complexidade da cena. Você imagina que toda a nação dependia da ordem do rei. E toda a ordem do rei dependia de uma pessoa que era servo de Deus. Toda uma nação que tinha um poder extenso na terra, que tinha uma autoridade sobrenatural naquele tempo, que todo mundo dependia dele, dependia de um homem de Deus. Às vezes na sua empresa, irmãos, depende de você, que é um homem e uma mulher de Deus. Que tem a capacidade de mostrar para o mundo que você tem algo que eles não conhecem. O que importava em Daniel, irmãos, não era a sabedoria que ele tinha, não era a inteligência que ele tinha, isso ele tinha recebido de Deus, mas era a capacidade de Deus moldá-lo de acordo com a situação. Ele não se precipitou em se contaminar, ele não se precipitou em chegar na hora e querer aconselhar o rei, ele não se precipitou em chegar diante do rei e querer interpretar o sonho, ele esperou a ordem que provinha de Deus. Quando eu, irmãos, começo a ter intimidade com Deus, relacionamento com Ele, não há tempo das pessoas interromper o que Deus faz na minha vida. Deus está buscando aqueles que adorem e adorem em espírito e em verdade. Vou contar uma curiosidade aqui. O Louvor está fazendo campanha há quanto tempo? 4 semanas. 4 semanas, irmão. Nenhuma dessas semanas eles ensaiaram. O louvor foi pior por causa disso? Não, o louvor foi muito melhor. E aí a Fabiana estava até preocupada. Eu falei para ela, calma. Deus não precisa de cantores. Deus precisa de adoradores. A adoração, irmãos, ela depende da unção, não depende de voz. A adoração não depende de você tocar um bom instrumento, ela depende da unção que sai da sua boca. Se você cantar bonito, mas não tiver efeito, não serviu para nada. Se você cantar bonito, tocar legal, fizer um solo legal, mas ninguém for curado, não adiantou para nada. Se Deus não agir no meio do louvor, não serve para nada. Então a adoração, ela precisa sair do coração e chegar até Deus. Porque aí há um reflexo na sua vida. É isso que depende. Você permanecer naquilo que você foi chamado. Ou a gente não veio aqui para adorar a Deus? Quem veio aqui adorar a Deus? A gente só vem por isso, irmão. Só vem por isso. Ele é a causa, irmãos, de nós não sermos consumidos. Ele é a causa de nós estarmos aqui para render-lhe toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Era isso que ele queria mostrar para o rei. Não era ele que tinha capacidade, não era ele que tinha poder. Todas as vezes que ele se apresentou, ele quis mostrar para o rei que quem tinha poder e autoridade era Deus. Ele não precisava ter fama. Ele não precisava ser conhecido. Deus precisava ser conhecido. Deus precisava ser famoso. Às vezes passa o tempo e a gente se acostuma com essa ideia. E eu preciso... quem vai pregar? O pastor André. Então, o pastor André aí é... Não é isso. Não precisa de fama. A gente não vem aqui para fazer o que a gente quer. A gente vem aqui para falar o que Deus quer. É só isso. A fama tem que estar nele. A glória tem que ser dele. É por isso que no nosso dia a dia, irmãos, você precisa glorificar o nome do Senhor, não só no dia de culto.
Todos os dias nós precisamos agradecer pela grandeza da sua glória. Todo dia Deus trabalha, todo dia Deus faz alguma coisa, todo dia Deus se importa com você, dá atenção para você. Deus, irmãos, todo dia, olha só, lá no Salmo 147, versículo 4, ele diz assim que ele todos os dias conta as estrelas do céu e chama cada uma pelo seu nome. Olha que Deus poderoso e grandioso, e Ele se preocupa com você. A situação não pode te mudar. E aí aqui, já vou para terminar. Quando Deus é honrado, a nossa honra é maior ainda. Vou repetir isso, acho que você não entendeu. Quando Deus é honrado, a nossa honra é maior ainda. Quando Deus é honrado, irmãos, a nossa honra é maior ainda. Nabucodonosor, ele era cristão? Não, não era cristão. Ele era temente a Deus? Não. Mas passados 7 tempos, a Bíblia diz assim que o seu reino foi restituído. Estava ele ainda como um animal no campo. A Bíblia diz que ele voltou o seu entendimento e ele olhou para os céus, ele agradeceu a Deus e falou: somente o Deus Altíssimo é que é soberano. E a Bíblia diz que automaticamente o seu reino foi restabelecido, buscaram ele. Ele ficou perdido durante muito tempo, mas de repente acharam ele. Deus direcionou as pessoas para colocar ele no lugar certo, para restituir. Ele falou, e a glória depois disso foi 2 vezes maior do que o que eu tinha antes. Olha, irmão, se um ímpio, Deus tem a capacidade de fazer isso, muito mais com você que é um servo dele. É só você começar a mostrar a honra de Deus na sua vida. Não se intimide pelas circunstâncias, não se intimide pelas pessoas. Deus precisa ser honrado. E a glória sobre a sua vida vai ser muito maior. Isaías disse assim, para cada dia de vergonha, dupla honra. Jó, quando ele foi castigado e perseguido, irmãos, quando chegou no final, ele teve o dobro de todas as coisas que ele tinha perdido. Talvez a sua luta hoje, irmãos, tenha perdas no caminho, mas Deus está falando para você hoje, vai ser restituído e vai ser dobrado aquilo que você tinha. É só você crer e manter Deus no lugar certo. É só deixar Deus no lugar certo. Deus precisa estar no lugar de honra. 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 É por isso que o meu alicerce precisa estar bem fundamentado. Se meu alicerce estiver bem fundamentado, irmãos, eu serei igual o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio a luta, veio a água, veio toda aquela tribulação, aquela tempestade, mas a minha casa permaneceu porque ela estava firme na rocha. Se a sua vida estiver firme na rocha, não há situação, não há contaminação, não há mentira do diabo, não há engano de Satanás que faça com que você mude a sua casa e vai estar presa na rocha. Você precisa permanecer preso na rocha. É firmado na rocha, irmãos, que nós vamos seguir. O mundo quer até mudar a sua situação, quer mudar o seu nome. Não, Deus já me deu um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, toda louvor, adoração, todo joelho, irmãos, vai ter que se dobrar, toda a língua vai ter que confessar que Ele é o Senhor. E eu vivo para anunciar isso, que Ele é o Senhor, que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda a adoração. Não importa os meus desejos, não importa as minhas vontades, importa que Ele seja conhecido, porque Ele é Deus, Ele é o soberano, Ele é o eterno, Ele é o poderoso, Ele é o altíssimo, Ele é o grandioso, Ele é o digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda a adoração, e toda a circunstância da minha vida, Ele se faz presente, porque Ele é Deus. Oh, glória! Aleluia! Ele é Deus. Ele é Deus, irmãos. E todo mundo vai ver que Ele é Deus. Era isso que Daniel queria anunciar. Todo mundo saberá que há um Deus em Israel. Deus hoje quer você, irmãos. Deus hoje quer você, quer levantar profetas.
Deus quer levantar pastores. Deus quer levantar, irmãos, apóstolos. Deus quer levantar mestres. Deus quer levantar pessoas, irmãos, que queiram fazer algo mais. Chega da mesmice. Deus hoje quer pessoas que querem um algo mais. Um algo mais. Talvez você pense assim, pastor, mas é muita responsabilidade. Mas o que Deus tem para te dar, irmãos, é muito mais do que a responsabilidade. Deus quer te dar um reino de eternidade. Deus quer te dar uma vida, irmãos, não que você vai ter moleza, mas que você vai ter a presença, que você vai ter a atenção de Deus. E quando eu tenho a atenção de Deus, irmãos, nada mais importa. Quando Deus, irmão, se faz presente na sua vida, nada mais importa, nada tira a tua atenção, nada tira, nenhuma circunstância, nenhuma preocupação, falta de dinheiro, nada disso. Porque a presença de Deus, ela é suficiente para suprir tudo aquilo que falta dentro de mim. Tudo aquilo, irmãos, que eu não tenho controle, que eu não tenho domínio, que eu tenho independência. Deus, ele tem capacidade, poder e autoridade para suprir todas as coisas. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Tudo está nele, irmão. Tudo depende dele. Para ele, por ele, foram feitas todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Amém.